Olá, queridos, nós estamos iniciando a lição número 10 da Escola Sabatina e nesse momento eu quero dar a introdução justamente do assunto. Nós estaremos falando sobre a profecia e as escrituras, mas antes de qualquer coisa eu queria dar uma dica aqui para você. Antes de você estudar a lição da Escola Sabatina, eu queria desafiar você a ler o texto que vai ser estudado durante a semana. Por exemplo, essa semana nós vamos estudar 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 até o verso 21. E isso é muito interessante porque vai te dar uma ideia mais clara do assunto e isso vai facilitar também a compreensão, ok? Bem, o que é profecia? Existem duas formas de nós encararmos as profecias. Na Bíblia nós encontramos as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. E eu gostaria de desafiar você a tentar diferenciar isso antes de nós entrarmos no estudo dessa semana. A profecia clássica é uma profecia condicional. Deus diz, se você fizer isso, vai acontecer determinada coisa. Se você fizer aquilo, vai acontecer outra bem diferente. Nós temos alguns exemplos que nós podemos encontrar na Bíblia em relação a isso. Por exemplo, no livro de Jeremias, no capítulo 18, nós encontramos aqui no verso 7 em diante o seguinte: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Esse aqui é um exemplo de profecia clássica, ou seja, depende da minha ação. Só que essa semana a gente vai estudar sobre a profecia apocalíptica. O que é a profecia apocalíptica? Independente da minha ação, as coisas vão acontecer. E as escrituras, elas apresentam as duas realidades. E Pedro aqui, ele menciona justamente, não é, a profecia apocalíptica. Independente do que eu fizer, independente do que eu decidir, vai acontecer. Um exemplo claro é a volta de Jesus. Independente da minha ação, Jesus vai voltar. Então, pare para pensar um pouquinho. E outro ponto que a gente vai falar também durante essa semana é sobre as escrituras e a veracidade e que elas realmente trazem para nós no século XXI. Qual é o seu efeito? Quais são as suas relevâncias? E nós vamos ver que Pedro ele leva bem em consideração isso. A gente se encontra então amanhã nesse próximo estudo sobre 2 Pedro.